Temos vários tipos de transparência, né? Temos a transparência de acesso, a transparência de localização, a transparência de realocação, a transparência de migração, transparência de replicação, transparência de concorrência e transparência de falha, né? A transparência de acesso, aqui está em inglês, ele diz o seguinte, ó, ele esconde as diferenças na representação de dados e como que um objeto ele é acessado, né? Os dados eles podem ser representados de forma diferente, né? Nós temos plataformas diferentes que estão nos nós, e esses dados que estão nas plataformas, cada uma das plataformas ele lida com aquele dado de uma forma diferente. Um exemplo muito claro é a questão da representação do dado com relação à sequência de leitura dos bits, né? A gente tem os little endians, os big endians, né? Eu começo a ler os bits de trás para frente, armazenar, né? Gravar esses bits no suporte de armazenamento de trás para frente ou de frente para trás. Essa é um exemplo de diferença na representação dos dados, né? Eu leio o meu tipo inteiro, um outro exemplo é que meu tipo inteiro em determinado sistema ou em determinada linguagem ele é diferente de um tipo inteiro de uma outra linguagem ou de uma outra plataforma, né? Essa diferença de acesso é um dos tipos de transparência. Lembrando aí que transparência é o fato de esconder como as coisas acontecem, né? Toda aquela complexidade de como os nós eles colaboram, eles coordenam as mensagens, né? Eles interagem entre si. E para o usuário, aquele sistema distribuído ele é um único sistema, como se ele tivesse instalado no seu próprio computador, né? Ignora o fato de que há vários nós tendo que colaborar ou talvez competir por recursos, e chega ao usuário a ideia, a visão de um único sistema coerente, né? Essa que é a questão da coerência do sistema. Embora o nome talvez não seja o melhor, transparência, né? Porque parece que transparência é um negócio que eu consigo ver através dele, mas a transparência significa isso aí. Transparência de localização. Ele oculta onde o objeto está. Eu acesso servidores que estão localizados em diversos países, nem parece que está tão longe assim, né? Para mim, estou acessando como se estivesse aqui em casa, né? Não importa para mim onde é que está o servidor ou um determinado recurso. Transparência de realocação. Oculta que um objeto pode ser movido de um lugar para o outro durante o uso, né? Eu, como usuário de um sistema distribuído, posso acessar esses sistemas distribuídos usando um smartphone, por exemplo, né? Na verdade, isso seria de migração, né? Na verdade, por exemplo, eu posso acessar uma determinada página web e essa página web ela está localizada em um servidor. Mas aquele determinado servidor, talvez da pane, ele para de funcionar e eu começo a acessar essa página web de um outro servidor em um outro lugar, né? Existe muito a estratégia de redundância, em que uma página talvez esteja replicada em vários servidores, cada um deles localizados em países e até continentes diferentes, né? E aí, na primeira vez que eu acesso essa página que está num servidor em um determinado país. Mas em outra vez que eu acesso essa página em outro servidor que está em outro país. Ou talvez eu acesse buscando ele de um proxy, né, de um CDN que está mais perto de mim aqui para questões de performance, né, para que a página seja entregue de maneira mais rápida, né? Mas para mim esse objeto ele pode se mover de um lugar para o outro. Para mim não vai parecer, para mim está parecendo que eu estou acessando ele de um único lugar, né? Essa é a questão da transparência de realocação. A transparência de migração aí já é a questão dos smartphones. Eu posso acessar o meu sistema distribuído através de um smartphone e me mover, né, enquanto eu acesso esse sistema distribuído. Por exemplo, eu posso viajar de carro e acessar o Google Maps, né, o Waze, né? Eu estou me movendo, mas pouco importa para o servidor, né? Ele consegue prover para mim o serviço, mesmo eu estando me movendo aí, né? Ou, sei lá, eu dei o exemplo do smartphone, mas existem tantos outros, né? As redes de sensores, né? Sensores integrados nas pessoas, né? nas coisas, e as coisas estão em movimento. Nos carros, por exemplo, né? Os carros estão em movimento, comunicando com outros nós, né? Que também estão em movimento, e o sistema consegue lidar com isso muito bem.
Transparência de replicação, oculta que o objeto está sendo replicado. Tem a ver com aquela transparência de realocação ali, né? Um objeto ele pode estar está sendo replicado em vários servidores por questões de segurança, de backup. Porque se um daqueles servidores cair, o outro está de pé. Né? E para mim parece que tem um recurso só, uma página web só, um vídeo só na internet, ou uma instância só de um determinado sistema, mas existem várias instâncias daquele sistema em diversos servidores diferentes, mas para mim não parece. E eu nem me importo com isso, nem deveria me importar com isso. Transparência de concorrência oculta que um objeto pode estar sendo compartilhado, e provavelmente vai estar sendo compartilhado por muitos usuários independentes. Vamos dar o exemplo aí de páginas web. Né? Várias pessoas podem estar acessando uma determinada página web específica ao mesmo tempo. O sistema está lidando com várias requisições concorrentes à mesma página web, né? E para você parece que é só você que está acessando aquilo lá, né? Porque ele consegue entregar tão bem que você não vê problemas de gargalo, de performance, travamentos e coisas assim, né? Porque o sistema ele foi desenvolvido de forma a atingir a transparência de concorrência, transparência de falha, né? Assim como eu disse em vídeos anteriores, o sistema distribuído é composto de vários nós. Esses nós eles podem falhar independentemente. A falha de um nó não deve afetar o sistema como um todo. Então, a transparência de falha é um objetivo muito importante de ser alcançado. Então, a gente viu aqui que a transparência ela pode ser dividida em várias dimensões, né? E cada uma dessas dimensões ela tem formas diferentes de você alcançar essa transparência. Tem suas particularidades, suas dificuldades. Existem formas de transparência que são mais difíceis do que a outra de serem alcançadas. E a transparência ela tem grau também, né? Inclusive, há algumas transparências que são praticamente impossíveis de serem alcançadas, né? Ter como objetivo a transparência, ele pode custar muito alto, pode custar alto pra caramba, né? Por quê? Porque nós estamos lidando com nós que estão se comunicando usando o suporte, o meio da rede, né? E na rede, inerentemente, existem latência. O que é latência? É o tempo que leva para um dado percorrer de um nó para o outro nó. E aí, diferentes tipos de rede vão ter diferentes tipos de latência na comunicação. E essas latências elas não podem ser ocultadas. Porque a mãe natureza, ela define alguns limites físicos. Né? Se você tem um nó em um continente diferente de outro nó, existe aí o limite físico da velocidade da luz, por exemplo, de alcance de uma transmissão, né, de superar a velocidade de latência. Então tem tipo de transparência que talvez seja impossível. Né? Tá até aqui um outro exemplo aqui, que é ocultar completamente as falhas de redes e nós é impossível, né? Tanto teoricamente quanto praticamente. Por quê? Porque não dá para distinguir um computador lento de um que falhou. Aí a gente entra num conceito que é o conceito das falhas bizantinas. Né? O que seriam as falhas bizantinas? Exigiria um vídeo completo para falar sobre isso aí. Eu posso deixar, inclusive, um link explicando, né? Vocês podem pesquisar. Mas, basicamente, um nó ele pode estar falhando, né? Ele pode ter parado, ou ele simplesmente pode demorar. Isso é crítico, principalmente no modelo de comunicação que nós chamamos de comunicação assíncrona, né? Que a gente manda uma mensagem, aí deixa o nó lá resolvendo, né, processando essa mensagem, e quando ele terminar ele me entrega. Só que se ele nunca me entregar, o que aconteceu? Será que ele está lento o suficiente? Quanto que eu tenho que esperar? Quanto que é o limite de espera que eu tenho que ter? Né? Então tem a questão das falhas, né? Não dá para saber se aquele nó ele está demorando porque ele é lento, ele está lento, ou só porque ele está demorando porque talvez a mensagem nunca tenha chegado. Não dá para ter certeza de que um servidor realmente executou uma operação se de falhar. É a questão da falha também, né? Às vezes ele executou a operação e devolveu, e a resposta é que se perdeu. E aí eu mando de novo, ele faz a operação de novo. Imagina aí eu mandar uma operação de adicionar saldo, ou fazer transferência de dinheiro, né? Eu mando uma operação, faço uma transferência de dinheiro de um determinado valor para um amigo meu. Ele vai, processa e manda, né, esse valor para um amigo meu. Só que a resposta nunca chega. Aí eu não sei se essa transferência chegou. O que eu faço? Eu mando de novo. Né? E aí, em vez de eu mandar, sei lá, deveria mandar R$10, eu mando 20 sem querer. Né? Porque eu mandei o servidor lá processar 2 vezes.
Então tem essa questão, né? Não dá para saber se a mensagem se perdeu no caminho ou se o servidor processou ou não. Porque ela pode ter chegado, a mensagem que eu enviei de fazer a operação de mandar R$10, ela pode ter chegado, ou ela pode não ter chegado, né? Ela pode ter chegado e a resposta não ter chegado, ou ela pode nem ter chegado e ele nem ter executado a operação. Então são questões relativas aí à tolerância a falhas, que também tem a questão da transparência de falhas, né? A transparência completa, ela vai custar performance, né? E essa performance, ela acaba expondo a distribuição do sistema. E aí, paradoxalmente, você ataca contra a transparência. Você procurar a transparência completa, você vai acarretar e mostrar que o sistema é distribuído. Ou seja, é impossível você conseguir a transparência completa. Porque é um negócio paradoxal, né? Porque tem o exemplo das réplicas, né? Você manter réplicas atualizadas com o mestre, né? Tem um computador e tem uma série de outros computadores que tem que estar iguais àquele computador, né? Então, manter essas réplicas atualizadas, ela custa um determinado tempo, porque um determinado computador, ele tem que perguntar para o mestre como é que ele está. E aquele mestre vai falar, tem um dado meu que está dessa forma, você está desatualizado, ele vai e atualiza o dado. Isso exige tempo, né? Essa comunicação entre o mestre e o outro computador que está mantendo o estado replicado. Limpar as operações descritas feitas para tolerância à falha, né? Então, tem operações que vão ser feitas lá com relação à tolerância à falha, ele vai custar certos tipos de performance também, né? Porque você está exigindo um processamento a mais. Você faz a operação, né, de escrita e você tem que limpar, você tem que estar sempre atualizando, né? E essa questão de sempre atualizar, ele exige performance. E exigir performance vai significar que determinada operação talvez demore mais do que o normal. E se essa operação demora mais do que o normal, o usuário na outra ponta, ele vai acabar percebendo que o sistema é distribuído. Não é como se ele estivesse acessando no computador dele. Porque se ele estivesse acessando no computador dele, não iria demorar daquele tanto. Expor a distribuição às vezes pode ser bom, né? É uma discussão muito grande, inclusive pessoas discordam de que a transparência ela deve ser alcançada a todo e qualquer custo, porque existem situações em que expor a distribuição ela é conveniente, ela é boa. Né? Às vezes eu quero fazer um sistema distribuído em que o usuário ele precisa saber, que o sistema ele precisa saber onde o usuário está. E aí ele depõe contra aquela transparência de migração, né? O Google Maps, por exemplo, ele depende do GPS funcionar, né? Então, eu não consigo aí atingir a transparência de migração. Quando eu interagir com os amigos em fuso horário diferente, né? Eu preciso saber que eles estão em outro país, até porque se eu mandar uma determinada mensagem e eu quero que chegue em tempo real, se eu não souber que ele está em fuso horário diferente, essa mensagem pode chegar enquanto ele estiver dormindo, né? Quanto fica mais fácil para o usuário entender o que está acontecendo, ou seja, o servidor não responde por um tempo, então reporta a falha. É o que acontece muitas vezes na web, né? Você tenta fazer uma requisição para uma página e essa página não retorna. Em vez de ele ficar tentando retornar essa página e tentando enganar você que não tem nada errado, ele manda uma página de erro. Olha lá, o servidor não conseguiu, a requisição não conseguiu chegar a tempo, o servidor não foi localizado, ou 404 lá, né, página não encontrada, né? Isso depõe contra o conceito purista de transparência, mas talvez é melhor para o usuário do que deixar ele esperando eternamente ali até o servidor voltar e talvez ele nunca volte, né? Concluindo então, a transparência de distribuição é um bom objetivo, só que atingir essa transparência por completo é bastante desafiador e muitas vezes, dependendo do que você vai fazer, nem deve ser tentado.